Ô galera, respondendo aí as dúvidas de mais um grupo de pessoas que nos seguem aí no YouTube, tá bom? Vamos lá? Dúvidas. Olha ele aqui de novo, esclarecendo tudo. Bora, Ted, vamos trabalhar. Olá pessoal, muito obrigado meu Deus, obrigado meus antepassados, meu pai e minha mãe, muito obrigado aos meus amigos, obrigado Adriano, obrigado a vocês que estão nos seguindo, obrigado Ted. Pessoal, mais uma bateria de dúvida da galera que está aí, né, apoiando o nosso trabalho, muito feliz com o resultado. Extremamente gratificante. E hoje muito obrigado aos microfones de lapela também, né? Nos livramos do Cabeça Azul. Muito obrigado ao Cabeça Azul. Valeu. Olá, Jonatas Pesseguini, acredito que seja esse. Ele me perguntou, 2 a 3 centímetros de camarão. Sabe o que ele entendeu? Que era para colocar uma camada de 2 a 3 centímetros de camarão no fundo do aquário. Eu não sei, eu falei para ele até que eu ia ouvir como é que eu tinha dito, né, a frase, mas você coloca de 2 a 3 centímetros de camarão, pedaço, gente. Eu falei, cara, se você faz isso, se um cara que usou o dobro da quantidade que eu pedi, já foi um cheiro insuportável, você imagina você cobrir um aquário inteiro com uma camada de 3 centímetros de camarão. Então, é o tamanho do camarão para cada 100 litros, o pedaço de tamanho de camarão. Se você tem um camarão de 1 centímetro, você vai usar 2 camarões para dar os 2,5 centímetros, 3, tá bom? Cuidado com isso. Maurício Santos, amigo, em um aquário cujo propósito seja apenas peixe, sem coral, a iluminação deve ser a mesma? Lembra que eu falei que de acordo com a profundidade você tem uma quantidade de luz menor? Peixes, eles nadam em cima, nadam embaixo, então assim, esse valor que a gente usa, né, que eu tinha padronizado, que eu vou falar de novo aqui porque tem uma pergunta a respeito disso, da quantidade de watts por litro, um aquário de LED com menos de 0,5 watts por litro, ele vai ficar feio, ele vai ficar escuro. Então, o sol que ilumina o aquário, o sol que ilumina o Recife de Coral, ele está iluminando os corais, ele está iluminando as rochas, ele está iluminando os peixes que estão ali, abrigando mesmo, né? Sem contar o seguinte, o peixe ele tem que receber, além dessas radiações, ele precisa receber a UV. Assim como o ser humano, para que haja o desenvolvimento da parte óssea, por conta da metabolização da vitamina, da vitamina C, o UV faz com que você tenha absorção da vitamina D, a ação da vitamina D, para que o cálcio seja absorvido. Se você não tiver UV, você não tem a absorção do cálcio. Então, peixes que não receberem essa radiação necessária, como eles recebem na natureza, vai ter problema sim de escama, problema de pele, problema de... Ô Ted, dá licença. Dá licença, tá? Fica aqui quietinho, depois eu falo com você. Vai ter problema de absorção do cálcio. Então, para que haja metabolização da vitamina D, que ele ingere nos alimentos, que ele come na natureza ou no aquário através das rações, é preciso a ação do raio ultravioleta. Então, eu sou contra essa história de iluminação de um tipo para aquário de peixe, iluminação de um tipo para aquário de coral duro ou para aquário de coral mole. Gente, o sol é o mesmo. O ambiente, eu falei isso uma vez em relação a outro assunto aqui num dos vídeos, o ambiente onde vive o peixe vive o coral e o ambiente onde vive o coral vive o peixe e vice-versa. Portanto, aquário de iluminação de peixe pode-se até ter um pouco menos de luz? Pode, porque não há fotossíntese, não há necessidade da alimentação para a zooxantela. Mas existe um estudo que tem que ser feito baseado nessa necessidade referente à radiação que o peixe precisa absorver para poder desenvolver, tá ok? LED de 10 ou 3 watts? Ainda o Maurício Santos pergunta. E você usa lente?
Eu não gosto de LED de 10 watts. O LED de 10 watts, na verdade, ele é o LED de 3 watts, 3 LEDs de 3 watts juntos. Se você pegar e apaga, quando você acende e apaga, você vê os 3 LEDs juntinhos, no de 10. Então você acaba concentrando. Aquários com a coluna de água, a altura de água acima de 50, 60 centímetros, 70, o LED de 10 ele vai ter um poder de penetração maior. E com isso você vai ter uma qualidade melhor de luz chegando na parte baixa. Mas eu já vi muitos corais morrerem, serem fritos por conta do uso do LED de 10 watts. E o de 3 funciona muito bem. Então eu não vejo necessidade do uso de 10. Muita gente usa, dá certo. Mas eu não gosto, eu prefiro o LED. E a lente tem aquela questão da concentração do raio. Vai muito do gosto pessoal. Tá? Eu não gosto do efeito que ela causa. Ela fica parecendo, eu falei acho que uma outra ocasião, fica parecendo meio que boate, aqueles focos de luz assim. Eu não acho legal. Beleza? Olha esse texto que legal do Leonardo Trindade. Alberto, fico ansioso a cada semana para o próximo vídeo. Já é o melhor canal de aquarismo do Brasil. Menos. Muito obrigado. Mas posso sugerir um vídeo? No início, sofri muito com diversas dúvidas sobre intensidade luminosa. Acho que a gente deu uma explicada sobre isso. Dizia-se, esse coral gosta de pouca luz, esse coral gosta de mais luz e por aí vai. Você não põe luz para o coral, você põe luz para a zooxantela. Lembra que eu falei? Aquele gráfico, eu vou pedir para o nosso amigo Adriano depois pôr esse gráfico de novo e deixar ele um pouquinho mais de tempo no vídeo. Está sendo mostrado aí agora. Não sei se é aqui ou se é aqui, mas está sendo mostrado. Gente, assim, quanto mais baixo, menos luz. Por ter menos área de luz, o coral abre a sua área de absorção para receber essa luz. Quanto mais alto, a luz é mais forte, o coral não precisa crescer em lateralidade, ele cresce em altitude. Isso eu percebo muito. Eu tenho uma montípora, que é aquele coral duro que cresce como folha. É comum em aquários com LED ele crescer espalmado. Aquários com iluminação com HQI, ele cresce fazendo aquelas conchas, tá? Então, eu não vejo por esse lado de coral que gosta de mais luz ou que gosta de menos luz. O que eu vejo é, o coral, ele precisa de uma quantidade de luz para o tipo de crescimento que você quer que ele tenha. Então, os acróporas, eles precisam de mais luz. Os corais duros, eles precisam de mais luz. Mas você vê a acrópora a 15, 20 metros de profundidade, tá? Inclusive, num dos vídeos eu falei aí sobre esse gráfico de 2 a 20 metros. Se eu não me engano, eu falei de 2 a 20 mil metros. Eu errei, tá? Não é 20 mil, é 20 metros, tá bom? Então, assim, essa questão aí de colocar o coral de acordo com a necessidade luminosa dele para um aquário, usando essa quantidade de luz, no geral, a gente tem coral duro crescendo tanto em cima como embaixo. Porém, a função do aquário é imitar a natureza. Então, se você coloca os corais duros embaixo, apesar de você ter um sistema artificial de iluminação que pode fazer a luz chegar até lá e ele acabar crescendo mais espalmado, não fica natural, porque o normal na natureza é você ver a base dos recifes com os corais softs, o meio dos recifes com os corais os chamados LPS, né? Os Hammer, etc. E na ponta, na borda da superfície do recife, na franja dos recifes, você vê os corais duros, né? Os SPS. Então, esteticamente, fica mais bonito assim. Corais mole embaixo, os de meio, corais duros de tentáculos longos no meio e os corais duros, propriamente dito, lá em cima. Mas eu tenho um soft coral lá em cima, um leather, e é legal, eu gosto, porque ele cresce e ele fica bonito. Então, esteticamente dá certo. Tanto ele lá em cima como aqui embaixo e biologicamente também, tá bom? Ele fala aqui, ó. Ele não sabia como colocar no meio, no topo. Então, essa regra que eles colocam de LPS no meio, blá, 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 é por conta desse aspecto estético da natureza, tá? E ele comenta que tem colônia de zoantes que cresceu bem embaixo e SPS que cresceu bem em cima. Isso prova o que eu estou falando. Vai muito um pouco da questão estética e do bom senso, tá bom? Vamos lá, dando continuidade aqui. Ele fala a mesma coisa em relação às explicações sobre a circulação de água. Eu vou falar de água no próximo vídeo, né? Qualidade da água. E aí a gente fecha isso aí, tá bom?
Felipe Ventura, luz natural, claraboia. Luz natural não dá alga. Se está dando alga, é nutriente. Luz natural não dá alga. Você pode ter um aquário recebendo luz do sol. O problema de receber luz do sol é que você vai ter que conciliar a limitação artificial com isso aí, a iluminação artificial com isso aí. Porque um aquário ele tem uma função estética dentro da sua casa. Chega de noite, visita, pizzazinha sexta-noite, o pessoal vai lá em casa, o aquário está apagado porque ele recebe iluminação natural. Então, não é legal a iluminação natural nesse aspecto, mas a luz natural não dá, tá? Posso usar o 0,6 watts por litro, pergunta o Hélio Teixeira de Fortaleza, para plantado? Não é o propósito do canal plantado, mas pode. Eu vi cara falando um monte de coisa em relação a isso aí, não sei, Rio é mais raso e recebe o mesmo sol que recebe na praia, é o mesmo sol, linha do Equador é o mesmo sol. Porém tem a questão da sombra, então um fotoperíodo menor para plantado, porém a mesma potência. Eu faço isso, eu ponho 6 horas para doce, 8 horas para salgado, tá? Para água do mar. O cara pergunta sobre luminária LED para revisão, que o LED durava muito e o fabricante dizia que tinha 5 anos e no final da conta ele está achando que não é isso, que o LED acaba queimando e dá manutenção do mesmo jeito que a HQI. Gente, isso é muito polêmico. Se você montar a luminária LED como tem que ser, o LED dura muito, muito. O problema é que as luminárias caseiras que se faz, que se fabrica e tudo mais, não tem a qualidade que tem uma luminária feita mediante computadores, cálculos e tudo mais. O segredo é a placa do LED não aquecer, a placa dissipadora. Se você faz do jeito certo, dá de 10 a 0 em durabilidade sim, tá? Preço, tipo de luz, onde achar a luz HQI. Eu uso a HQI, eu falei isso aqui, eu uso a Aurolux. Qualquer loja de lâmpada que venda a lâmpada HQI para luminária refletor, você vai encontrar a Aurolux azul. É a que eu uso aqui. Sai mais barato, sai mais caro? Precisa fazer um orçamento, você precisa ver custo-benefício, precisa ver o preço da lâmpada na sua cidade, o seu gosto pessoal. É legal você visitar lojas que possuem, porque cada um vai falar uma coisa. O fato é, nenhum coral cresce igual no aquário como cresce com lâmpada HQI. Qualquer aquarista um pouquinho mais experiente e que usou os dois processos vai responder isso e vai confirmar isso que eu estou falando. Qualquer lojista mais antigo que tenha tido HQI vai confirmar. A velocidade de crescimento, a qualidade de crescimento de um coral numa lâmpada HQI é superior, sim. Por mais que você tenha o LED chegando até perto dela. Mas o LED dá conta, o LED dá conta. Para fechar, um amigo meu colocou fita de LED. Fita de LED são LEDs de 1 watts. Vários LEDs de 1 watts. Cada LED tem um poder de penetração de 1 watt. Se você colocar 10, a sensação luminosa é de 10 watts. Mas o rendimento não é de um LED de 10 watts, de um super LED de 10 watts. Ok? Portanto, fita de LED, dessas fitas comunzinhas de LED, não presta. Não se presta ao uso de aquário. Um aquarinho pequeno, vai lá. Mas um aquário de 1 metro, 200 litros, você usar fita de LED, não vira. Beleza? Próximo assunto, qualidade de água. A gente se encontra rapidinho, brevemente. Um abraço, gente. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meus antepassados. Muito obrigado, meu pai e minha mãe. Obrigado, Adriano, meus amigos e a todos vocês que nos acompanham aí. Não esqueça, hein? Seguindo nós lá. Beijo no coração de todos. Muito obrigado.